Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Um prazer tê-lo aqui. Prazer. Eu já vi que você trouxe aí um modelo bem bacana, bem diferente, né? Isso. E fala pra gente, que modelo é esse? Como foi que você pensou nessa proposta? Na verdade, esse pão é um pão, é um brioche, né? O brioche é um pão bem conhecido na França, né? Sim. E ele, assim, aqui no Brasil a gente conhece muito o pão massa fina, o pão doce, que lembra um pouquinho, né? Mas não é a mesma coisa. Ele é um pouquinho mais refinado, leva manteiga. Normalmente, infelizmente, né? O Brasil, a gente foi trocando a manteiga pela margarina, né? Isso. Então não é a mesma coisa e Não o dá, sabor, né? o sabor é outro, Altera né? totalmente. Exatamente. E aqui é um pão, basicamente, é farinha, não leva nem água, né? Então tem bastante ovos, né? O líquido dele é o ovo, né? Leite e a manteiga, né? Que é a gordura, no caso, né? E ele seria, assim, uma versão de panetone francês, né? Porque bacana. no Brasil a gente come muito a versão do panetone italiano, né? E tem muitas marcas aí que fazem aquela versão. E essa daqui é uma versão de um pão natalino, e também foi usado não só no Natal, feito, né, não só no Natal na França, mas Sim. também para celebrações, ocasiões especiais, né? Muito bacana. Ele é muito interessante porque ele data do século 17 e 18, né? E tem muitas histórias ao redor, né? Por que ele é assim? Porque existe uma forma realmente. Eu tentei imitar um pouco a forma, mas a forma dele, na verdade, era para imitar o turbante dos magos, né? Aquele turbante que fica na cabeça, Sim. mas ele deveria ser um pouquinho mais, viradinho, né? No caso aqui, esses sulcos aqui, eles são mais retos, né? Mas lembra um pouco o original, né? Ele é originário da França, da região da Alsácia, né? De repente aqui com esse açúcar de confeiteiro lembra até um pouco a neve, né? Isso. Nessa época. E é um dos meus pães, assim, né? Doces o que eu mais prefiro, né? Sim, o que você gosta mesmo de Exa- trabalhar, né? Exatamente. Ele é uma massa fácil de modelar, porque o pão ele é muito suscetível ao tempo, né, à temperatura, né? Então, por exemplo, eu trouxe aqui a massa, durante todo esse intervalo ela não estava refrigerada, então ele já estava fermentando, né? Então, você pode sentir um pouco o cheiro, assim, um pouco de álcool, né? Isso, Ela já começa né, a fermentar, né? Exatamente. Mas é uma massa, assim, boa para modelar. Pessoas que gostam de fazer desenhos, assim, animais, é uma massa, legal, né? massa pra bem trabalhar. interessante para fazer isso, né? Sim. Então, eu preparei, essa massa eu comecei ontem à noite, né? É mesmo, tem que ter todo esse preparo, né, Tem que ter Daniel? todo um De um dia preparo. para o outro, normalmente. De um pra dia ficar para o no- outro, porque também a gordura, ela para se fazer a fermentação, a gordura é um pouco o empecilho dessa fermentação, né? Então, assim, a gente já começa antes para ele fermentar bem, Sim. né? Porque um pão bem fermentado, com a fermentação mais lenta, é muito, muito melhor, na verdade, para a saúde, né? Tem hoje essa questão do glúten, né? Que as pessoas evitam muito, né? Mas, na verdade, não precisa... Quem não né, não tem aquele problema, aquela síndrome, né, Não pode comer que não nada pode com comer glúten. nada com glúten, não precisa se assustar com o glúten, né? Eu acho que a gente tem que ter mais o cuidado de olhar o que é que a gente está comendo, né? Então, assim, ter cuidado se for comprar um molho de tomate, ver se tem glúten, porque um molho de tomate, em teoria, não era para ter glúten, não era para ter farinha, não era para ter nada. Isso, Então, é bem natural, né? a gente está sendo muito exposto ao glúten sem necessidade. Então vamos deixar o glúten para o pão, para a massa e comer coisas, né, mais naturais. Porque o pão é muito saudável e ele pode ser consumido, né, normalmente e é uma coisa que faz parte da cultura do brasileiro, né? Tomar o café da manhã com um pãozinho, né? Então, Isso, já é tradição mesmo, né? E fala pra gente, Daniel, a gente percebe que você tem muito conhecimento, que você já trabalha com isso, né, já faz um tempo, e você se especializou nisso mesmo, né? Inclusive você foi até o Canadá, é isso? Você exatamente. fez um curso. Eu morei Fala pra 9 gente. anos na cidade de Montreal, né? Então,
eu sempre tive, né, eu saí de casa um pouco cedo, aos 19 anos, né, e tinha que fazer a minha própria comida, né, então eu tive que aprender a cozinhar, e nessa necessidade acabei gostando, né, e morando fora do Brasil, longe da família, né, e a mesa é um lugar que a gente gosta de reunir, né, as pessoas, isso, né, então os queridos, né, familiares, amigos. Para reunir os amigos a gente tem que começar a ser um pouquinho melhor do que o normal, né? Para poder atrair o pessoal em casa, né? Então, eu fui fazer um curso, depois de ter trabalhado em várias coisas, mas depois fui fazer um curso de boulangerie, que é, né, a padaria em francês, né? E fiz esse curso de padaria francesa, né? Mas no Canadá francês, né? Não é a mesma coisa, mas a minha escola foi uma escola de padaria francesa, porque existem, né, cada país desenvolveu o seu próprio pão, né? A gente vê os melhores padeiros, na verdade, que já ganharam o prêmio de melhor pão do mundo, são árabes, né? Isso é óbvio, porque, né, no Egito o trigo começou a ser cultivado lá no Egito, né? Então, assim... Foi quando tudo começou, como, né? Tudo começou, exatamente. Mas é uma arte muito interessante e requer tempo, paciência e um pouco de estudo, né? No Brasil, infelizmente, felizmente ou infelizmente, né? Agora está mudando um pouco essa coisa de que o padeiro não pode ser aquele que não deu nada certo na vida e foi fazer padaria, né? Tem que ser uma profissão de amor, né? Que a pessoa goste, né? Então, assim, ontem à noite eu pensando o que é que eu vou fazer, né? Então, eu já comecei a formular a receita ontem à noite, porque eu gosto também de criar essa daqui. Testar também antes, exatamente, né, Daniel? É muito importante. Exatamente. Então, isso aqui não é exatamente a original, né? A original ainda leva passas, eu não tinha passas em casa, mas tinha amêndoas. Ele leva amêndoas também, mas eu botei um pouco mais de amêndoas para substituir a passas. Não é exatamente uma substituição, mas é um ingrediente que eu quis carregar um pouquinho mais, né? E tudo é com a criatividade, né? Exatamente. Daniel, e essa massa que você trouxe pra gente, o que foi exatamente que você usou, né? Só para reforçar para quem está em casa. E o que é possível até para o pessoal, né? As famílias agora, as donas de casa, enfim. Quem está nos assistindo nesse momento, que quer fazer algo diferente agora nessa ceia natalina, né? Coisa boa, você mesmo ter condições de preparar o seu pão, né? Então, o que é necessário? Quais são os ingredientes para que dê tudo certo? Olha, é o seguinte, eu vou dar mais ou menos o ingrediente do brioche, né? Certo. É importante saber que não é qualquer farinha, é importante que seja uma farinha utilizada para pães, né? Que normalmente no supermercado se vende uma farinha geral para fazer bolos, né? É importante que compre essa farinha um pouco mais forte, né? Que a gente fala que tem uma força panificadora maior, né? Sim. E se utiliza farinha, ovos, açúcar, leite e manteiga, né? Mais ou menos a proporção é assim, 1 kg de farinha, em 1 kg de farinha a gente tem que botar 12 ovos dentro da receita. E quase meio quilo de manteiga, né? E bater isso na batedeira, né? E a gente põe um pouco de açúcar, né? Umas 20 gramas e depois mexe e aí tem também a levedura que tem que colocar, porque é um pão, né? E dependendo, a levedura, a quantidade depende de quanto tempo você tem para fazer essa receita, né? E o forno também, Daniel, assim, qualquer forno hoje, né, no fogão, agora tem que ter a temperatura... O ideal é que seja um forno que tenha vapor. Eu normalmente utilizo uma técnica para fazer pão em casa, quem não tem fogão a vapor, porque hoje em dia já está vindo uns fogões com vapor. Você pode, quando o fogão estiver bem quente, o forno estiver bem quente, desculpa, você pode jogar cubos de gelo, que faz um vapor, né, porque esse vapor é necessário para a continuação da fermentação do pão, e colocar esse pão no forno bem quente, mais ou menos uns 220 graus, 230, se puder 240, né? Mas 220, 230 atende e vai conseguir fazer o pão. Bacana. Certo? Queria saber exatamente o que é possível a gente fazer, né? Você já começou a criar aqui isso aqui vai ser o quê? Mini pães? Pode ser mini pães. Eu também tenho uma maneira, porque aqui eu precisaria um pouquinho mais de farinha, mas eu posso fazer tranças também, que o pessoal na padaria aqui já faz com outro tipo de massa, né? Sim. Mas pode fazer tranças assim ou... Tudo vai de acordo com a criatividade, exatamente, né, Daniel? Então, aqui, eu não estou com muito espaço aqui, mas tem como fazer
Certo. Certo? Então, por exemplo, isso aqui, se eu quiser fazer uma trança disso aqui, eu posso, né? E o recheio também fica a critério, O recheio né, fica a Daniel? critério também, exatamente. Se quiser usar passas, Então, quem gosta. eu posso fazer uma coisa assim e depois pôr no forno, ele fica bem bonito. Olha que legal. Também, certo? Muito, muito bom mesmo. E aqui faz a forma que quer. E para mim eu acho essa massa melhor de modelar, porque ela não é tão complicada. No forno ela se torna uma coisa assim bem bonita, interessante, né? Depois de ir ao forno, né? Isso, até para você modelar, né? Como você está fazendo aqui, já mostrou duas opções, já fica bem mais fácil para quem está em casa. Então, porque assim, tem gente que sente, né, dificuldade. Eu não consigo, não fica daquele formato que eu quero. Exatamente. Muitas vezes é a massa, né? Que ainda não estava no ponto ideal. No Brasil a gente tem um pouco de dificuldade com a farinha, porque não existe... As farinhas aqui são às vezes misturas de trigos de origens diferentes, né? Normalmente na França e no Canadá, eles tipificam o trigo, existe mais de 60 tipos de trigo, então para fazer uma farinha eles realmente pesquisam, né? E existe também uma variação de cinzas que a gente diz, né? Então aqui no Brasil só existe a farinha integral e a farinha branca, né? Lá vai existir uma farinha meio integral, um pouco mais integral, e assim tem uma variação de integralidade, digamos, bem vasta e bem extensa, que dá para fazer várias coisas. Né? Show de bola. Então eu vou partir aqui um pouquinho para você. Eu vou pedir para você segurar um pouquinho, certo. Daniel, que no próximo bloco eu vou provar essa delícia aqui, tá? E agora a gente vai pro intervalo rapidinho e eu espero você. Eu volto já. Estamos de volta com o Vida Boa e como eu falei pra você, né, claro, agora chegou aquele momento bem difícil, sabe, da gente ter que provar, assim, tem tantas receitas que passam aqui pelo Vida Boa que a gente tem um sacrifício, gente, vocês não estão entendendo. E agora eu vou provar esse pão maravilhoso que o Daniel preparou, já tava perguntando a ele aqui, Daniel, com a mão mesmo, né, ele disse com a mão, não tem problema nenhum. E eu já vou provar essa delícia, os meninos já estão sabendo que já estão querendo ali também, não se preocupem, tá, que a gente vai, deixa eu só tirar esse pedacinho aqui e provar. Daniel, só reforça o nome desse pão. Kuglof. Delícia, hein? E você pode comer também acompanhado, né? Fala aí, porque eu tô comendo. Pode comer acompanhado com geleia, né? Na verdade, a história do brioche, né? Que a Maria Antoinette, Antonieta, né? A Marie Antoinette, em francês, sim, levou o pasteleiro dela da Áustria para a França e saiu levando algumas, porque essas receitas de brioche, croissant, tudo isso aí, não são exatamente francesas. Ela foi responsável em trazer e, na verdade, a França se organizou. Então, eles se organizaram em escolas, eles ensinam, etc. Né? E isso aí, na verdade, é o pão... Na verdade, que os ricos, digamos, né, comeriam com caviar, né? Então, a nobreza. É a nobreza. Tá uma bom? delícia, Daniel. E você coloca, né, o açúcar também em cima. O açúcar o pão, né, em si, ele já é salgadinho, vamos dizer assim. Mas você coloca, né, o açúcar, ele já dá um outro sabor. Exatamente. Essa mistura do doce com o salgado, é bem isso, viu, exatamente. gente? A manteiga também com sal, né? Ela dá já um sal e a gente quebra um pouquinho porque bota açúcar, né? Bota um pouco mais de açúcar. Uma delícia, delícia. Daniel, queria agradecer demais a sua presença, né? Eu A que gente agradeço. aprendeu muito aí com seus conhecimentos sobre pão, né? Sobre esse universo aí tão encantador, realmente, para quem trabalha com isso. Daniel, e quem está em casa que queira conhecer um pouco mais do seu trabalho, fala o seu Instagram. Daniel Bresil, B-R-E-S-I-L, que é Brasil escrito em francês, né? Na verdade, porque eu morei muito tempo fora e eu tenho esse Instagram aí. Muito né? legal. E lá... também pode também procurar o Coffee Shop São Brás do Sim. Cidade Jardim. Eu sou o proprietário lá. Ah, né? bacana. E eu dou, apesar da marca ter umas restrições com relação às receitas e às coisas que nós usamos lá, mas eu tento sempre dar um toquezinho. E esse mês de dezembro, o cliente que passa lá vai ganhar um pedacinho desse... Olha aí. Não vai ter no cardápio, mas eu vou Muitas dar de novidades. presente. Muito bacana. Obrigada, viu, Daniel? Mais uma vez, um prazer, Obrigado. viu, tê-lo aqui.